Fala moleque, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou o professor Alberto Moreira e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre trigonometria no triângulo retângulo, beleza? Então se você já gostar dessa ideia, já deixa sua curtida aqui, já compartilha esse vídeo para que ele atinja mais e mais pessoas. Você quer aprender? Então vem comigo. Um triângulo retângulo, ele é caracterizado pelo ângulo de 90 graus. Então, obrigatoriamente eu tenho que ter um ângulo de 90 graus e está aqui esse ângulo. E aí a gente vai ver alguns elementos. Triângulo retângulo tem 3 lados, mas só que o lado do triângulo, a gente tem um nome específico para ele. Eu vou chamar esse carinha aqui. Vou dar um zoomzinho aqui para vocês. Eu vou chamar esse carinha aqui de cateto. Vou escrever de azul. Cateto. Esse cara de cateto. Então eu tenho 2 catetos. E de frente para 90, eu tenho um maravilhoso que eu chamo de hipotenusa. Tá, então o triângulo retângulo é caracterizado por esses 3 elementos. Ele tem 2 catetos e uma hipotenusa. Vamos dar uma olhadinha para esse ângulo aqui. Ó. Eu vou chamar esse ângulo aqui de B de bola. E vamos dar nome aos lados. Ó. Vou chamar esse lado, vamos chamar de preto. Vou chamar esse lado aqui. Como está oposto a A, vou chamar esse ladozinho de A, esse ladozinho de B e esse ladozinho de C. Aí daqui aparece um teorema que vocês já estão muito acostumados, que é o Teorema de Pitágoras. Vocês já devem estar muito habituados a ele. E o que o Teorema de Pitágoras diz? Que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Então, olha só, eu tenho um triângulo, de frente para 90 eu tenho a minha hipotenusa, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tranquilo? Então, se eu tenho a hipotenusa e um cateto, eu consigo achar o outro cateto. Se eu tenho um cateto e um cateto, eu consigo achar a hipotenusa. Então, eu vou brincando com essa parada. Tudo bem? Então, primeiro teorema da aula de hoje, Teorema de Pitágoras. E aí, vale uma observação bem importante aqui no triângulo. Olha aqui para mim. Tá vendo o meu triângulo aqui? Ó? Eu tenho um ângulo de 90, tá? Triângulo retângulo. Ele obrigatoriamente tem um ângulo de 90, tem um ângulo reto. E aí eu tenho esse ângulo, eu tenho esse cateto e eu tenho também esse ângulo e eu tenho outro ângulozinho aqui que eu vou chamar de A. O que é muito importante você observar? É importante você observar que como a soma dos ângulos de um triângulo dá 180 e aqui eu tenho 90, o A mais B tem que dar o que falta para 180, que é 90. A gente até dá um nome para isso, a gente fala que esses ângulos são complementares. Tá? Ângulos complementares, 2 ângulos que somam 90. Então, isso aqui é importante para a gente, vocês vão ver daqui a pouco o porquê. Beleza? Outra parada que aparece aqui que é importante, as relações trigonométricas. A outra parada que aparece, que é importante, são as relações trigonométricas que eu vou colocar aqui. Ó. Relações trigonométricas. Alberto, que relações são essas? Existem várias relações trigonométricas, mas aqui a gente vai trabalhar as principais, que são seno, cosseno e tangente. Como é que a gente faz isso aqui? Olha só, vou colocar aqui a primeira relação, que é a relação seno. Chamar seno de B, por exemplo. Quero achar o seno de B, do anglinho B ali. Seno, cosseno de B e tangente de B. Essas são as 3 principais relações trigonométricas. E como é que a gente encontra essas relações trigonométricas? Olha só, lembra da coca? Como é que a gente faz? Ó? O seno de B é coca. Daqui a pouco você vai entender o que significa isso. Coca. Você escreve, ó. Cosseno, cateto, esse ozinho aqui é de oposto. Cateto adjacente. Então, é K, você coloca assim. E embaixo, você coloca H de hipotenusa.
O seno, o que é o seno? O seno é o cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente. Em geometria, adjacente é do lado. A gente vai ver na figura aqui. Sobre a hipotenusa, e a tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Olha quem vai dar aqui nesse maravilhoso. Ó. No B, tá vendo o ângulo em B aqui? Quem é o cateto oposto? É o cateto que está de frente para ele. E o cateto que está de frente para ele é o próprio B. Tranquilo? A hipotenusa eu chamei de C, tá aqui. Então, o seno do ângulo B é a divisão desse lado pela hipotenusa. O cosseno, cateto adjacente. Adjacente é do lado. Ó. Eu tenho o oposto e eu tenho do lado. Do lado está aqui, ó. É o A. Sobre C. E a tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Tá aqui as minhas 3 funções trigonométricas.